Oi, vamos falar um pouquinho do que a gente tem em termos de referencial para tudo isso. Bem, essa daqui é uma pilha meio grande, não sei até que ponto a gente vai poder se aprofundar em cada um desses livros, mas tem alguns que merecem uma atenção especial. Huizinga foi um historiador que escreveu essa obra chamada Homo Ludens, em 1938. Esse autor acabou falecendo no período de Segunda Guerra, e ele faz um trabalho seminal, original. Então, não há estudo de jogos que não faça referência ao Huizinga. Na verdade, ele estuda o jogo, ele estuda o lúdico através do tempo. Então, ele faz várias referências ao lúdico em diversos momentos da história, inclusive como é o lúdico ou o jogo na guerra, na poesia, na política e em uma série de setores. E ele é fundamental, ele é básico para todo o estudante de jogos. Na sequência, nós temos aqui, muito importante, também Roger Caillois. Roger Caillois escreve esse livro Homem, Jogo, Jogar, né? Play, que também, a palavra em inglês, ela também tem uma caráter de brincar, né? E games. Caillois é fundamental, ele tem uma forma de estruturar entre o jogo e o lúdico, ele faz uma distinção a partir lá da obra do Huizinga, e ele também separa o jogo em 4 questões, que é da competição, que é da representação e tudo mais. Ele é fundamental e vai ter também uma atenção especial para o Caillois. Se a gente seguir aqui em tempo, bom, temos alguns jogos alguns livros que têm uma perspectiva mais matemática, né? Ela não é tão significativa para o nosso estudo. Esse aqui é um livro de 1971. Também tem autores fundamentais na aplicação de jogos para determinados propósitos. Então, Clark Abbott, ele fala em Serious Game, que é muito, muito, muito interessante, são aplicações de jogos, entretanto, não é o foco, não é o core do nosso curso. Bernard Schultz, ele tem esse livro um pouco provocativo, é um livro polêmico até, mas ele é bastante representativo dentro dos estudos de jogos. Melhor do que representativo, ele é uma figura bastante citada, tá? Então, aqui a gente tem um outro tipo de abordagem. Bernard de Koven, ele fala do jogo enquanto uma atividade lúdica que envolve pessoas, não competitiva, tem todo um pensamento nesse sentido. Então, estes autores que foram apresentados, todos eles escreveram antes do fenômeno atual que a gente tem dos jogos eletrônicos. Então, eles têm uma abordagem que antecede esse boom do jogo como nós conhecemos hoje. Agora, eu vou partir para outros autores que já se enquadram nessa situação. Então, aqui a gente tem alguns que vêm de outras áreas, não exatamente da área do jogo. Há diversos autores que vêm da área de linguagens, mídias, comunicação, e que escreveram alguns livros que são bastante também referenciados nos estudos, como Janet Murray, Henry Jenkins, né, Cultura da Convergência. Aqui também a gente tem no Brasil autores significativos que estão nessa
nesse contexto dos estudos das mídias, não é? Só esqueci de dizer quem, né? Então, esse livro, ele é um livro organizado por Nina Feitosa e Lúcia Santaella, e é uma coletânea de artigos de vários pensadores nacionais que estão fazendo reflexões sobre o jogo. Uma falha aqui. Esse daqui é bem importante, só que ele está lá naquele primeiro momento, lá, porque ele é um livro de 71. Avedon e Sutton Smith, eles fizeram uma grande coletânea sobre tudo que tinha sido pensado de jogos até aquela época. Então, esse livro deles é muito significativo para a gente entender o contexto do estudo de jogos até um determinado período. Tá? Então, só aqui colocando ele junto com os anteriores, né, e deixando esses mais recentes para cima. Mark Pensky, ele cunhou um termo que é muito utilizado nos contextos atuais, que é do nativo digital, aquela ideia de que os jovens que já nasceram dentro do contexto digital têm uma forma diferenciada de lidar com esses meios. Isso não tem nada a ver com aquelas gerações X, Y, Z, tudo lá. É outra coisa, tá? Mas ele conseguiu se posicionar, criar um termo que foi muito adotado no contexto atual. Aqui também um desses estudiosos de jogos visando educação. Né? É James Paul G. Então, também buscando aplicar. Isso aqui é uma outra. Enfim, aqui não é? A gente está falando de uma questão bastante particular e, pessoalmente, considero bem delicada. É de se pensar, tem que se pensar, claro, mas ela tem seu espaço específico e deve ser tratada dentro desse espaço. Agora, essa pequena apresentação não está falando de design de jogos, propriamente dito. Está falando de um conjunto de obras que pensa o jogo, certo? Mas, utilizando lá o meu esqueminha, puxa para cá, eles estão, sim, olhando para esse fenômeno aqui do jogar, sim, eles estão olhando aqui para os jogadores e vendo que efeitos isso tem para esses jogadores, claro, e dentro de um contexto de sociedade, de um contexto cultural, em que está influenciado por mídias digitais, toda uma mudança de mundo mesmo que tem acontecido. Então tem essa influência. Agora, tratar o jogo enquanto um artefato não é o foco exatamente destas obras. Também temos diversas obras que vão falar disso, mas eu vou apresentar de forma separada. Até o próximo.